Meus irmãos, a graça e a paz. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4. Estaremos lendo o versículo 12 ao versículo 19. E a palavra de Deus diz assim: Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa por nós. Qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Meus irmãos, há coisas que acontecem em nossas vidas que a gente nunca vai conseguir compreender plenamente. Como a morte de um ente querido, um divórcio, uma demissão. Então há coisas que nós gostaríamos de perguntar ao Senhor por que o Senhor permitiu que isso acontecesse, ou por que estou passando por isso. A palavra de Deus nos informa que as tribulações não apenas são necessárias, mas elas são benéficas para a vida do crente. E nós, como cristãos, precisamos aproveitar os benefícios das provações em nossas vidas. E o texto qual nós lemos, a gente vai ver que as provações elas fortalecem a nossa fé. Então, o apóstolo Pedro nos instrui a não nos surpreendermos quando as tribulações surgem em nossas vidas. Ele diz que nós não devemos tomar por surpresa. E essa expressão fogo ardente é uma forma que o apóstolo se refere, ou quer se referir a todas as tribulações ou provações que sobrevêm a nossas vidas. E Pedro, ele quer deixar claro para nós que as perseguições é algo que o crente deve esperar em sua peregrinação neste mundo. Ou seja, enquanto nós estivermos aqui, nós iremos passar por perseguições. Nós iremos passar por provações. Então ele deixa isso claro, que a gente não deve tomar por surpresa. Então, o sofrimento, as provações, elas fortalecem a nossa fé. E as provações também, elas nos identificam com Cristo. O versículo 13, o versículo 14. Mas alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Meus irmãos, notemos que o texto declara que através das tribulações
porque passamos, nos tornamos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Portanto, ao passar por tribulações, o crente, de algum modo, se associa e se torna participante do sofrimento do próprio Cristo. Por isso somos incentivados a nos alegrarmos, mesmo diante das tribulações. É isso que Pedro vai nos dizer. Alegrai-vos. Se alegre. E aqui o tempo verbal empregado neste versículo está usado a se alegrar constantemente. Ou seja, é uma alegria permanente. E a alegria do crente precisa ir além das circunstâncias terrenas. Ou seja, nós como cristãos devemos estar cientes de que o sofrimento que nós passamos aqui nessa terra não se compara com a alegria da vida por vir em Cristo Jesus. Ou seja, há algo melhor, o qual Cristo está preparando. Então o sofrimento aqui nessa terra não se compara com a alegria por vir na pessoa de Cristo Jesus. Então a nossa alegria deve ser uma alegria constante. Meus irmãos, as provações também elas nos comunicam bênçãos espirituais. E novamente o apóstolo Pedro está retratando neste versículo as palavras do próprio Senhor no Sermão do Monte. Em Mateus 5, versículo 11 e 12, Jesus diz: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. A gente sabe que Jesus ele foi perseguido, ele sofreu. E o sofrimento de Jesus era por causa daquilo que ele falava. Porque ele anunciava boas novas, ele dizia ser o Filho de Deus. Ele dizia: arrependa-se. E aqueles que serviram a Cristo também sofreram. E a gente sabe alguns relatos sobre a história de alguns deles. E alguns deles sofreram, como sendo jogado no caldeirão de óleo fervendo, sendo arrastado pelas ruas, sendo crucificado de cabeça para baixo, sendo queimado em uma fogueira. Ou seja, eles sofreram por causa do Evangelho. Por causa de Cristo, eles eram perseguidos. E o texto o qual a gente leu, no versículo 16, ele diz: mas se sofrer como cristão. E essa palavra cristão não é uma palavra que deve trazer vergonha para nós, mas é uma palavra que a gente deve usar para glorificar a Deus. E Deus, em sua soberania, a gente vê isso em Atos, para que o Evangelho fosse propagado, anunciado. Deus usou o que? A perseguição. E a igreja ela se expandiu, ela se espalhou. E Deus tinha um propósito nisso, que era para anunciar o Evangelho, as boas novas. E diante dessas perseguições, a fé daqueles que serviam a Cristo era fortalecida. Eles anunciavam o Evangelho, mesmo cientes de que talvez eles seriam mortos, mas eles não se calaram. Ou seja, eles eram cristãos. Qual tem sido o nosso sofrimento? Por causa de quem a gente tem sofrido?
As pessoas têm zombado de nós, têm injuriado de nós. Então o nome cristão não deve trazer vergonha, mas através desse nome a gente deve glorificar a Deus. E hoje também nós temos relatos de nossos irmãos que são perseguidos em outros países, mas que expressam alegria, mas que não negam a sua fé. Meus irmãos, diante do sofrimento, nós devemos nos alegrar, nós devemos exaltar o nome daquele que é digno, daquele que venceu por nós, daquele que está preparando um lugar para cada um de nós. E diante do sofrimento a gente não estamos sozinhos. Jesus, ele deixou o Consolador. E o texto vai dizer que sobre nós repousa o Espírito Santo. Jesus, ele disse que ele iria, mas enviaria o Consolador. Então ele deixou sobre nós o seu Espírito Santo, o Consolador. Diante das tribulações, ele nos consola. Ele traz a paz. Ele acalma o nosso coração diante das tempestades. É o Espírito Santo. E o texto vai nos dizer: nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal. Por que Pedro está usando isso? Estes nomes aqui. Porque sofrer como ladrão, homicida, praticante do mal, não traz benefício, traz vergonha. Mas nós devemos sofrer praticando bem. E os nossos irmãos, eles sofreram praticando bem. Jesus sofreu praticando bem, anunciando o Evangelho, as boas novas. E diante disso, nós devemos confiar nossa vida ao fiel Criador. Nós devemos confiar nossa vida a Deus. Então não esqueça, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós iremos passar por um momento de tribulação, de sofrimento. Mas esse sofrimento, esse momento de tribulação, não se compara com a glória que há de vir na pessoa de Cristo Jesus. Não se compara, meus irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Então, alegrai-vos, regozijai-vos, bem-aventurados sois, se por causa do meu nome forem insultados, perseguidos. É por causa do nome de Cristo que nós devemos sofrer. É para fazer no bem. Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra. Nós te agradecemos por tudo isso que nós estamos passando. Mas que o Senhor opere em nossos corações a verdadeira alegria. Que o Senhor traga sobre nós a paz que excede todo entendimento. Que teu Santo Espírito ache em nós e produza em nós a verdadeira alegria no Senhor. Nos ajuda diante das tribulações, das perseguições, a exaltar e se alegrar diante da tua presença, Senhor. Nós te bendizemos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, em nome de Jesus.